Quem achou Daniel, capítulo 3, versículo 14, 13 em diante, perdão. Que diz assim, ó. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou trazer a Sadraque, Mesaque e Abednego. Então trouxeram a estes homens perante o rei. Agora, pois, 14, falou Nabucodonosor e disse-lhes: porventura de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, vós não servis aos meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvides o som da buzina, do pífaro, da guitarra, da sambuca, do saltério e da sinfonia e de toda a sorte de música, para vos prostardes e adorares a estátua que fiz, bom é. Mas se não adorardes, sereis lançado na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderão livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei: Nabucodonosor, não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, sabes tu, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantastes. Sentado como estás, curva sua cabeça. Deus, peço a Ti, Senhor, sabedoria para ministrar essa palavra de uma maneira que a sua igreja entenda, Senhor, e possa aplicar no seu dia a dia, para que possamos ter uma vida, um ano abençoado, em nome de Jesus. Irmãos, o meu intuito nesta mensagem é trazer alguns pontos para você refletir, para que possamos ter um ano de 2025 abençoado, que possamos ter um ano com propósito, que possamos chegar no final do ano e dizer: nossa, cumpri as metas, cumpri 90%, 80%, mas de algum modo você não chegará no final deste ano da mesma forma que você iniciou. Você terminará ele melhor. Assim eu profetizo na sua vida. Ontem eu fui surpreendido lá na empresa. Estou lá sentado, né? Depois do movimento muito forte, assim, até a gente assustou. E aí passou, fui ficar no meu cantinho que eu tenho lá, sempre levo um livro. Perguntei ao gestor da loja se eu poderia, nos momentos de movimento fraco, se eu poderia levar algum livro para ler. Ele disse que sem problemas. E aí do nada ele chegou e falou: Éder, fez o sinal, me chamou numa sala e já dá aquele gelo, né? Eu falei: e agora, né? Ou é promoção, aumento de salário, é um puxão de orelha, o que vai ser, né? Surge uma infinidade de situações. E aí ele me apresentou alguns pontos da empresa, etc. Ele falou: Éder, mas eu estou te apresentando esses resultados aqui, porque assim que eu cheguei, você me deu alguns feedbacks na apresentação e tal, e algumas coisas se concretizaram aqui. Eu estou muito feliz com a sua análise, etc. Mas o intuito dessa reunião é que você me fale quais são os seus propósitos, qual é o seu propósito, qual é o seu projeto para 2025 aqui na empresa. E eu de pronto já falei, né? Aumento de salário, aumento de responsabilidade, e já entreguei a lista, né? Mas, passado esse momento de brincadeira, de dizer verdades, né? Vai que cola. E eu falei para ele: olha, meu objetivo esse ano é observar o ano que se passou e entender as coisas que eu poderia ter feito e não fiz. E não repetir isso esse ano. Eu quero ter um propósito, dentro desse propósito, desse projeto, ser disciplinado. Ao exercer essa disciplina, eu quero
ter constância. Ao ter esta constância, eu quero ter a coragem para não desistir no meio da caminhada. E, tendo esta coragem, eu quero executar este propósito, esse projeto, com intensidade. E abraçando tudo isso com muita gratidão e fé. Falei para ele sobre os projetos que eu tinha lá na empresa, queria aprender, queria estudar, enfim. Mas esses princípios foi o que resumiu tudo que nós conversamos. E é sobre isso que eu quero tratar com você. E eu peguei esse texto desses 3 jovens e também quero acrescentar Daniel, porque para executar todo e qualquer projeto que nós temos, como cristãos, eu tenho uma fé em Deus que eu vou conseguir, porque a fé é eu enxergar a bênção antes mesmo de eu tê-la, independentemente. Eu tenho que enxergar um final. Para determinados, eu como pai, por exemplo, quem é pai vai entender que nós não temos um poder que Deus tem. Deus sabe o nosso futuro, o que é que nós vamos fazer, o que é que nós vamos falar. Mas eu tenho 3 filhas, e certa feita eu estava lá na plantação de pimenta, e aí uma delas eu levei a bicicleta no porta-mala, né, da Helena, e ela, pai, pode descer aqui, eu vou pegar um embalo, e vai ser muito bom. Eu falei, filha, pode ser que você caia e tal. Não, pai, e a emoção, né? Aí eu analisei assim e pensei, né, bom, se ela cair, Tiago, ela não vai machucar tanto, né? Esse acho que é um poder que o pai e a mãe tem esse sentido, né? Eu falei, você quer mesmo? Quero. Eu falei, então vai, né? E ela foi, rapaz, e parece que eu já comecei a rir antes, né? Aí tinha uma pedrinha desse tamanho assim, de repente eu só vi perna para um lado, bicicleta para o outro, e ela levantou e já falou, tô bem, pai, tô bem. Eu falei, amém, minha filha, sabe? Então ela queria insistir, e eu já tive essa perspectiva, mas eu queria que ela aprendesse que nem tudo a gente pode fazer, há riscos, né? A gente tem que ter essa visão do amanhã. Lógico que limitada, mas eu creio que isso dentro dos nossos projetos, é uma fé, eu vou conseguir. E para isso, eu peguei esses 3 jovens para começar essa exposição aqui, dizendo que, antes de qualquer coisa que a gente venha a colocar como propósito de vida, temos que ser fiel primeiramente a Deus. A nossa responsabilidade dentro do projeto nosso para o ano de 2025, ela é 100%. Você vai ter que dar 100% de todo o seu potencial. Mas ao mesmo tempo, alguns princípios não podem ser deixados de lado. E a fidelidade a Deus é um desses princípios. Porque Deus ele não vai entender que você não foi fiel a Ele porque a carne é fraca. Você não veio à igreja o quanto você poderia vir porque o seu projeto de ser promovido no trabalho, agora você tem que trabalhar até mais tarde, você tem que se doar até mais tarde na empresa, e agora Deus vai entender que você queria estar aqui, ou estar lá na igreja, mas você não pode porque você optou. E ao mesmo tempo Deus já sabe que você escolheu o trabalho, a empresa ou qualquer coisa que tirou Ele do primeiro lugar. E esses 3 jovens aqui foram fiéis e falaram, olha, independentemente se Deus for conosco ou não dentro da fornalha, uma coisa eu estou decidido, que eu não vou adorar os seus deuses, porque eu sei o Deus que eu creio, eu sei o Deus em quem eu tenho crido. Então o primeiro ponto aqui é a decisão. Se você decidir honrar a Deus com a sua vida, e ao mesmo tempo, tanto o seu propósito, tanto os seus projetos,
em algum momento, tira a Deus do primeiro lugar, você não decidiu por Deus. Você não colocou Deus como prioridade. Logo, a sua fidelidade a Deus, ela está comprometida. E o final disso é: todo o seu projeto pode dar errado. Uma bênção pode se tornar maldição. Então, esses jovens aqui, sendo confrontados por um rei, eu acho interessante essa frase, né? E quem é o Deus, que Nabucodonosor disse, quem é o Deus que vos poderão livrar vocês das minhas mãos? Quando nós decidimos ser fiéis a Deus, independentemente se isso vai custar a nossa vida ou não, Ele manda te dizer que se você for fiel a Ele, independentemente se vai custar o seu emprego, se vai custar um aumento, independentemente disso, Ele vai cuidar de você ante os seus inimigos. Isaías vai dizer que, salvo engano Isaías, que quando Deus começa a operar, quem pode livrar alguém das mãos dele? Logo depois que Nabucodonosor disse isso, e eu lembrei disso. Porque ele pensava que ele era o rei todo-poderoso, com poder total sobre a vida daqueles jovens. Ele subestimou o Deus daqueles jovens. E aqueles jovens, independentemente, falaram para Nabucodonosor: Ele nos livrando ou não, eu vou ser fiel a Ele. Veja que a fidelidade desses jovens foi tanta, que eles colocaram: se Deus for fiel a mim, me livrando ou não, eu sou fiel a Ele. E logo que eles são jogados na fornalha, vocês conhecem a história, foram jogados 3, o fogo estava do tamanho que as pessoas que desceram eles morreram, de tão forte que era o fogo, e eles enxergam 4. E dentro dessa dificuldade, deste vale, dessa luta que eles estavam passando, era para eles serem derretidos, mas ao mesmo tempo, aquele Deus, Nabucodonosor, o rei Nabucodonosor, teve um vislumbre, que na visão dele eles estavam vendo um homem semelhante ao Filho dos deuses. Veja que a sua fidelidade deve ser tamanha, que mesmo diante da sua prova, na execução dos seus projetos, mediante as provas que você vai enfrentar, por ser fiel, ela tem que ser tamanha a ponto de o mundo ver Deus na sua vida te livrando. A ponto de que nenhum fio dos seus cabelos, nenhum fio da sua cabeça, nem a capa e nem cheiro de fogo, quando eles foram tirados da fornalha, eles tinham. Porque Deus operou grandemente, milagrosamente na vida daqueles jovens, dada a fidelidade deles. Então que neste ano de 2025, você será confrontado ante os seus projetos. E que cada luta, cada impasse, cada problema que aparecer, você pense sempre nisso: eu preciso ser fiel a Deus, que independentemente daquilo que eu passar, Ele é maior do que tudo e de todos. Porque muitas das vezes a gente sufoca. A gente é ser humano. Fisicamente, tem hora que a gente vem para a igreja cansado, a gente cochila. A gente é ser humano, fisicamente. Tem hora que você está em casa, você está cansado. É tanto problema, você não vê norte, você não vê saída. E aí você vai ficando fadigado, a ansiedade quer tomar conta, mas ao mesmo tempo, isso não pode apagar quem é Deus para você. Qual grande é o poder de Deus na sua vida. Quão grande é esse Deus que eu estou servindo, a ponto de eu entregar tudo isso e dizer: Ele vai me livrar. E estes jovens tinham essa certeza. Então a fidelidade deles era absoluta.
Ah, o que que Deus vai fazer? Não quero saber o que que Ele vai fazer. Porque hoje, parece que assim, o povo quer barganhar com Deus. Eu vou para a igreja, eu vou fazer isso, porque aí Deus vai me prosperar. Não tem essa fidelidade mais de que eu vou servir a Deus independentemente se Ele vai me dar ou não. Eu vou ser fiel. Não tem mais isso, parece. É servir a Deus, é por status, é por like, é por qualquer outra coisa, mas mesmo pelo que Ele é. Ah, eu só vou, parece que tem pessoas que só vai servir a Deus quando está numa prova, Deus livra, a pessoa logo se esquece de Deus. Porque no final ela queria o que Deus tinha para dar, mas ela não queria o que Deus é. Então, mais uma vez, dentro dos seus projetos para o ano 2025, primeiro ponto, fidelidade a Deus. Sempre. Não deixe isso se apagar. Porque se é uma coisa que eu creio, que se seus projetos estiverem alinhados com os propósitos de Deus, você receberá a bênção. Eu acredito nisso. Você crê? Quem acredita nisso? Glória a Deus. Então esteja preparado, não seja aquele crente medroso, aquele cristão medroso, que parece que tem medo do vale, da sombra e da morte, parece que tem medo das lutas. Não, porque é através dela que você receberá a sua bênção, e através da luta que você vai passar para alcançar a sua bênção, que Deus vai glorificar, vai ser glorificado, e vai mostrar para o mundo que você tem um Deus. A revelação para o mundo vai ser através da sua fidelidade e da sua persistência no seu projeto a Deus. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, logo depois vem Daniel. Estes jovens, vocês sabem que eles foram tomados e foram cativos para a Babilônia. E ali eles passaram a vida toda como servos de todos aqueles reinos, Nabucodonosor, Beltesazar, Dario, Ciro. E Daniel, no capítulo 6, ele é confrontado. Nós estamos aqui diante de uma disputa por uma vaga de emprego, pagamento, salário mais alto que tinha, a maior autoridade abaixo do rei. E veja que no capítulo 6, Dario constitui 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino, e sobre esses 120 príncipes, foi constituídos 3 príncipes, das quais Daniel seria o primeiro, aos quais esses presidentes dessem conta para que o rei não tivesse prejuízo, ou seja, iria haver um reajuste naquele reino, e Dario iria organizar esse reino para que não houvesse prejuízo. E quem era o mais requisitado para esta vaga? Daniel. E se você for ler o capítulo 6, o próprio Dario tinha sentado em seu coração para colocar Daniel sobre esta vaga. Logo, o testemunho de Daniel era de espírito excelente. Nós estamos falando aqui não de um jovem de 30, 40 anos, mas de um senhor que já se passava dos seus 60, 70 anos de idade, que já havia sido ministro, já havia sido príncipe de 4 reis, e que durante esses 4 reis que se passaram, Daniel em nenhum momento foi achado em falta algo na sua conduta. De modo que o único meio que esses príncipes e presidentes que estavam concorrendo a esta vaga, o único meio que eles encontraram foi de observar a vida de Daniel, a relação que ele tinha com Deus, e falar: precisamos encontrar uma falha em Daniel na vida com seu Deus. Por quê? Porque na vida secular ele é 10. No exemplo, no trabalho, ele é 10. Nós precisamos encontrar um meio para prejudicá-lo.
Precisamos fazer um levante. Precisamos armar algo para que ele fique como errado. E como que nós vamos fazer isso? Qual é a maneira que nós vamos encontrar? E alguém teve a brilhante ideia de colocar para Dario um edito. Você conhece bem a história, esse edito é para inflar o ego de Dario sobre, durante o espaço de 30 dias, ninguém poderia consultar algum rei, esse edito real, qualquer um que fizer por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, senão a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Então eles misturaram aqui a religião com a política, mas ao mesmo tempo inflou o ego do rei para que o edito fosse aceito. Você imagina, Dario, é o seguinte: você vai ser o único cara na qual esse povo vai ter que procurar. Isso não é bom? Lógico que é, para o homem. Porque engrandecer o homem acima de Deus, Deus não aceita. Ainda mais quando há um servo fiel como Daniel no meio. Porque Daniel, ao ver que o edito foi selado, Daniel retorna à sua casa e o que é que ele vai fazer? Primeiro princípio. Este edito aqui, ele visava enfraquecer a vida espiritual de Daniel. Que, para o ano de 2025, na execução do seu projeto, humanamente falando, você pode conseguir. Se você for bom, se você se esforçar, é mérito seu, 100%. Só que se a sua vida espiritual não estiver de acordo, vai faltar algo. E aí entra aquele versículo célebre: de que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então o que acontece aqui? Ele vai tentar o quê? Minar a sua vida espiritual. Porque você estando fraco espiritualmente, no mundo espiritual, no mundo espiritual você já é um derrotado. Porque é melhor você estar bem financeiramente, bem socialmente, mas ficar aqui na terra, do que você estar bem espiritualmente e ser um servo de Deus, um instrumento de Deus, honrando a Deus aqui na terra. Satanás ofereceu todos os reinos para Jesus, Satanás ofereceu os melhores banquetes e ainda tentou Jesus: se você for se jogar aqui e der ordem aos seus anjos, eles vão te socorrer. Porque o que Cristo iria perder ali seria muito maior do que os reinos da terra, do que os banquetes ali que ele estava oferecendo. Cristo iria perder ali a sua autoridade, Cristo iria perder ali a sua posição antes de Deus. Então tome muito cuidado, que a que custo esse projeto que você traçou para 2025 vai te custar. Porque pode ter um preço a ser pago, cujo valor seja incalculável. A sua vida espiritual não pode ter preço, ela tem que ter um valor incalculável. E para você ter essa vida espiritual e ter esse acesso a Deus, teve não somente um custo de uma vida, mas teve um valor, porque Cristo na cruz não tem preço que pague. Não tem preço aqui na terra que pague. 30 moedas foi pouco. E mesmo que todos os ouros, toda a riqueza da terra não pagaria. Então, observe o seu projeto. Se no decorrer dessa caminhada, você vê que você está se afastando de Deus, que aos poucos as pessoas vão se afastando. Eu vejo o povo no Egito, quando Deus fala: olha, eu vou retirar vocês. Teve o pessoal que olhou para a venda que eles montaram, para o comércio que eles tinham ali, muitos ficaram. Porque eles
lá no Egito, colocaram um projeto, eles prosperaram, eles engrandeceram, que quando Deus veio cumprir a promessa, eles olhou para os bens e falaram: eu vou ficar aqui. E não olharam o valor espiritual e a liberdade incalculável de ter uma caminhada com Deus no deserto. De ter Deus suprindo as suas necessidades. Muitos não olharam para isso e ficaram com suas necessidades supridas no Egito, sendo escravos, mas com a mente pensando, sendo enganados com uma liberdade que não existia. Ficaram presos financeiramente, quer dizer, ricos financeiramente, mas mortos espiritualmente, porque se apagou neles, com o decorrer do tempo, a promessa que Deus tinha e a palavra de Deus, que um dia aquele cativeiro iria se acabar. Então, tome muito cuidado para que essas promessas e o seu projeto não apaguem a sua vida com Deus. Porque Daniel aqui ele mostra que ele não deixou de orar. Ele foi perseguido porque ele não deixou de orar ante a um edito do rei. Ele foi para a cova dos leões porque ele não deixou de orar, acreditando numa promessa de 1 Reis capítulo 8, de que aonde eles estivessem, se eles estivessem virados para a sua terra e fizessem a oração e pedissem perdão pelos seus pecados, Deus os ouviria e lhes responderia. Então Daniel, mesmo sabendo daquele edito, sabendo que ele seria prejudicado, sabendo que se Daniel fosse lançado na cova dos leões, ele iria morrer, porque eram leões que não eram alimentados diariamente, porque a principal função deles era dilacerar pessoas. E mesmo sabendo disso, Daniel não negou. Ele não cedeu a essa ameaça. Ele foi fiel a Deus. Ele disse: o cargo é bom, o cargo é muito bom, mas se for para aceitá-lo e deixar a minha vida, a minha comunhão com Deus e negar uma promessa de que eu vou deixar de orar e negar uma resposta de Deus, eu abro mão, não só do cargo, mas da minha vida também. Então que o seu projeto de 2025, ele tenha sempre esse vislumbre. Eu tenho um propósito, seja financeiro, material, família, mas a sua vida espiritual, a sua comunhão com Deus não pode ser abalada, porque se ela estiver fraca, você já perdeu. Mesmo que você conquiste 100% dos seus projetos, 200% dos seus objetivos, se a sua vida espiritual estiver arruinada, acabou. E o importante, né? E se você for para a cova, que escudo você terá? Porque o único escudo de proteção que a gente tem é de Efésios 6, que é o escudo da fé. Não é um escudo de metal forjado no fogo. A marretadas é testada a sua resistência. Não. Aí você imagina, né? O escudo da fé, você coloca, o leão está vindo, e a sua fé está viva, o escudo está firme. Se ela enfraquece, o escudo fica fraco. E aí, fica forte, fica fraco, fica forte, fica fraco. E aí o leão chega perto de você, está fraco, já era. Eu acho interessante esse escudo que Paulo fala, né? Porque ele poderia falar: não, esse escudo aí, você pode fazer um escudo forte. Não, o escudo é a fé. Porque Paulo sabe que você vai ser atacado. É incrível quando nós não estamos no propósito. Eu falo porque eu já não fui cristão. Eu já fui cristão. Ou melhor, né? O português e a falta de coesão aqui atrapalhou. Eu não era cristão antes. É muito fácil conquistar as coisas do jeito errado, tendo uma vida errada com Deus. E muitas das vezes, sendo cristão, é fácil também viver como Acabe. Mas ao mesmo tempo eu penso assim: e quando eu precisar da minha fé, que base que eu vou ter para quando o inimigo se voltar contra mim, porque ele vai,
porque eu passei a ser cristão, as batalhas que eu não tinha, eu passei a ter. Porque quando você está lá no mundo, você não é atacado, porque você está fazendo a vontade dele. Espiritualmente falando aqui, era Satanás armando uma arapuca para Daniel cair. Minar a fé dele, minar a vida, minar a comunhão dele com Deus, era o principal alvo. Tinha nada a ver com o cargo, porque ele já sabia que o cargo era de Daniel. Então, quando você se coloca no propósito de Deus, você vai sim ser atacado, e glória a Deus por isso. Porque é na luta que Deus nos aperfeiçoa. É no vale que aprendemos a ter coragem. É diante do Golias que você enfrenta, que você honra a Deus. Não é no banquete, é nas provações. Um ator, Denzel Washington, disse que quando você está na bênção, você está a um passo de pecar. Você não está uma caminhada, você está logo ali. Não é no vale somos fiéis. No vale a gente ora, no vale a gente busca, nas tribulações. Então se prepare, porque você vai ser sim provado na sua vida espiritual. E eu espero que esse propósito seja, quero encerrar aqui, que a sua primeira observação seja: eu não vou deixar a minha vida com Deus ser abalada. E a minha vida de oração será inabalável. Então precisamos de quê? A fé. Precisamos ser fiéis a Deus na sua palavra. Daniel orava incessantemente todos os dias, porque é uma construção. De hoje até dezembro de 2025, será uma construção. Então é necessário você ter constância. Não é somente quando o leão está vindo. Daniel tinha uma vida de oração. Daniel tinha uma vida de comunhão com Deus. E a oração de Daniel foi ouvida desde o seu primeiro dia. A constância, a sua fidelidade, a coragem dele de aceitar ir para a cova dos leões. E ao mesmo tempo, irmãos, temos que ser intensos. Eu terminei um curso agora que a frase final do professor foi: você tem que sair da superfície e se aprofundar. Você tem que mergulhar, você tem que se imergir, fazer uma imersão no conteúdo. E eu apliquei isso com Deus. Não podemos ficar na superfície, mas se aprofundar e sermos intensos. Porque o inimigo, quando ele se levantar para fazer com que você desanime no meio da caminhada, ele não vai vir para brincar. Ele vai jogar pesado. Ele pode trazer uma enfermidade, ele pode trazer um levante espiritual. E essa constância, essa coragem, essa fé de que Deus vai agir na sua vida, é que vai ser determinante na sua vitória. E para finalizar, irmãos, que durante esse ano, sejamos fiéis, corajosos, independentemente se Deus vai nos abençoar, entregar a nossa bênção ou não, a certeza que nós temos é que Deus é conosco. Mas a pergunta é se nós vamos ter essa coragem de Sadraque, Mesaque e Abednego. Se Deus não nos salvar, amém. Mas eu vou crer nele do mesmo jeito. Se a figueira não der o fruto, não florescer, eu vou ser fiel a Deus do mesmo jeito. Então a pergunta é, no ano de 2025, independentemente se Deus vai entregar a bênção na sua mão, você será fiel a Ele? Porque você tem que decidir, é um processo de decisão. Antes de ir para a fornalha, eles estavam decididos. Assim como eles decidiram não tomar o vinho, não comer das iguarias, ficar só no legume, eles assentaram no coração: eu vou ser diferenciado. Eu vou ser íntimo, independentemente.
Amém? Que 2025 seja para todos nós um ano de bênçãos, de realizações, mas que nós nos preparemos, porque virá muitas batalhas e vai vir. E tomara que venha. Tomara que venha mesmo. Se Deus é por nós, se Deus agir na sua vida, que medo você vai ter? É nós que temos que ter a certeza, eu vou ser fiel a Deus. Eu decidi no meu coração, o meu projeto está aqui, 2025 vai ser abençoado e venha o que vier, eu vou ser fiel, eu vou ser constante, eu não vou desanimar, a minha fé em Deus é inabalável, nada vai abalar a minha vida espiritual, a minha comunhão com Ele. Eu não vou parar no meio da caminhada, eu vou insistir. Nem que eu chego na praia esfolado, tomando fôlego, seja lá o que for, mas eu vou chegar lá. Eu vou encerrar minha caminhada. É isso que precisamos decidir. Se nós não decidirmos isso no nosso coração, na primeira luta a gente desanima, a fé esfria, a gente para, daqui 2 meses encerra, e aí a tendência é só a derrota. E não é isso que eu quero para a minha vida, não é isso que eu quero para a vida de vocês não querem isso. Por isso, a vitória já é nossa, se formos fiéis, independentemente se Deus será. Nós já sabemos que Ele será, porque Ele não abandona. Deus vai operar maravilhas através de nós, através da nossa fidelidade. Eu creio e eu quero que você glorifique a Deus, porque a vitória será sua. Será um ano de vitória, será um ano em que Deus, através da nossa vida, vai mostrar para aqueles que estão à nossa volta, que nós temos um Deus que não nos abandona, um Deus que opera milagres através da nossa vida. E eles glorificarão esse Deus. Eles vão dizer, o Deus da vida do Ives, do Valdemar, o Deus da vida do pastor Roberto, o Deus deles é um Deus que não os desampara. Nós vamos mostrar para a sociedade lá fora que há um Deus que é conosco, através da nossa fidelidade. Amém?